Olá, muito boa tarde. Esse é o nosso Boletim Legislativo. Fica com a gente, porque vamos te deixar atualizado das principais notícias da Câmara e aqui da nossa cidade. Estamos chegando na época de chuva e calor e isso também serve para um alerta sério, a questão da dengue. Aqui em São José, o levantamento de densidade larvária encontrou larvas do mosquito Aedes aegypti em casas e também fica aí o recado para a gente se cuidar. Ainda assim, o resultado para a cidade foi bom e descarta uma possível epidemia. Mas claro que é preciso seguir as recomendações para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O trabalho dos agentes de endemia nas ruas não para. De porta em porta, eles visitam as casas na busca de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, febre amarela, vírus da zika e chikungunya. O trabalho é minucioso e todo o local suspeito é examinado. Nesta residência, uma larva do mosquito foi encontrada em um pneu, sinal de alerta. Ainda assim, o último levantamento de densidade larvária realizado pela Prefeitura registrou um índice de 0,2 para São José dos Campos. Isso significa que, para cada 1.000 móveis na cidade, foram encontrados 2 recipientes com larvas do mosquito Aedes aegypti. O resultado manteve o índice apresentado no mesmo período do ano passado. E, segundo Marjorie, supervisora técnica de controle de arboviroses, indica uma situação controlada. É um número considerado tranquilo comparado ao índice que seria de alerta, né? Então, o índice de Bretol alerta seria o 1. Né? Nós tivemos algumas áreas que apresentaram os números mais próximos do 1. Né? Nós temos uma área de maior destaque, que é a área 14, que tem, passou, né, desse índice. Se não me engano foi 1,05, não tenho certeza, mas foi acima de 1. Então, assim, acaba nos dando referências para agir, né, tomar ações preventivas em relação a essas áreas. Para medir o índice de densidade larvária, as equipes da Prefeitura visitam imóveis em todas as regiões da cidade. Este é um trabalho de prevenção e orientação, mas para manter o foco dos mosquitos controlados, outras ações também são realizadas em todos os meses do ano, mas principalmente agora com as chegadas das chuvas e do calor. Nós temos agentes trabalhando, equipes trabalhando no controle de criadouros de casos notificados, né? Ainda chegam alguns casos. Nós temos equipes fazendo nebulização, que é a aplicação do inseticida, né, intra e peridomicílio. Mas temos outras atividades, nós temos as visitas aos pontos estratégicos, que são imóveis que apresentam características específicas com maior número de criadouros. Aí são as funilarias, borracharias, desmanches, enfim, esse tipo de atividade, né? Cemitérios também, e temos os imóveis especiais, que também recebem nossas visitas trimestrais. Todas essas ações de prevenção e controle são consideradas fundamentais para a Câmara. O vereador Zé Luiz, membro da Comissão de Saúde, ainda reforça o papel dos parlamentares em incentivar os moradores a tomarem cuidados básicos para evitar a proliferação do mosquito. A comunidade médica alerta que atitudes simples em casa podem fazer a diferença. Tampe lixeiras e caixas d'água, mantenha as calhas limpas, assim como os ralos. Deixe garrafas e recipientes com a boca para baixo e coloque areia nos vasos de planta. Todos os vereadores diariamente estão em diversos bairros, fazendo reuniões, indo conversar com sociedade amigo de bairro, conversando com outros interlocutores, lideranças. Então sempre está levando essas informações nas próprias mídias sociais de cada um e, logicamente, aqui no plenário, na Câmara, no dia a dia, quando vai fazer as suas intervenções, está falando. Ainda, segundo o vereador Zé Luiz, é preciso que o município incentive a realização de todas as medidas de prevenção para evitar possíveis surtos e epidemias, já que situações como estas, que podem ser evitadas, oneram os cofres públicos. Todo o trabalho que é baseado na prevenção, ele é mais eficaz. Então, quanto mais você alertar a população, mostrar à população como é que ela pode se defender, como é que ela pode não permitir que isso se alastre, é importante. Então, eu creio que toda essa campanha, ela precisa acontecer, ela é necessária acontecer para que se evite grandes problemas, problemas de doença no município que pode atingir muitas pessoas. E como ninguém quer ficar doente e se contaminar com a dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, o jeito é se cuidar. Faça a sua parte e ajude a combater o mosquito. É possível até mesmo denunciar possíveis criadouros pelo 156.
Cuidar do nosso espaço para evitar a dengue é um ato de cidadania. Cada morador, se tivesse um cuidado maior, existem moradores que cuidam muito bem dos seus imóveis, mas existem, infelizmente, muitos outros que não são tão bem cuidados, seja por uma falta, talvez, de informação, ou seja, realmente por não acreditar, né? Nunca acredita que no seu imóvel vai acontecer alguma coisa. Precisamos, sim, muito que a população colabore, né, de todas as formas possíveis. E agora o assunto é emprego. Vamos ver na nossa agenda de serviços quais são as vagas de trabalho oferecidas no PAT aqui de São José? O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de obras, ajudante de pedreiro, atendente, auxiliar de manutenção para serralheria, auxiliar de manutenção industrial, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, consultor de vendas, consultor óptico para vendas, corretor de imóveis, cortador, cumim, dedetizador, eletricista, eletricista de manutenção, encanador predial, encarregada de loja, encarregado de obra, encarregado hospitalar, funileiro, garçom, meio oficial de manutenção para serralheria, meio oficial eletricista, oficial de manutenção, operador de caixa, operador de supermercado frios, operador de telemarketing ativo, pedreiro, repositor de mercearia, representante comercial, técnico de suporte e manutenção, vendedor porta a porta e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoas com deficiência no cargo de operador de telemarketing ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a tolerância religiosa é uma pauta que tem ganhado espaço no país e no mundo. E para isso, informação e conscientização são fundamentais. Nesse sentido, São José dos Campos recebeu um evento para marcar o Dia Nacional da Umbanda. A data celebra a religião com origens africanas e indígenas e foca na luta pelo respeito e o fim do preconceito. É o que a gente te mostra agora. O plenário da Câmara de São José dos Campos ficou cheio para a sessão solene em comemoração ao Dia Municipal da Umbanda. A solenidade foi marcada por falas de importantes figuras da Umbanda em São José e por músicas entoadas por integrantes do coral, membros dos terreiros, Casa de Caridade Pai Jeremias e Vovó Catarina, Senzala dos Pretos Velhos e Tenda de Umbanda Pai José de Aruanda. Levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. A data é celebrada anualmente, dia 15 de novembro, a partir de uma lei aprovada na Câmara no ano passado. O autor da matéria é o vereador Fernando Petiti, que esteve presente na solenidade e destacou a importância da Câmara promover um evento como este, pautado no respeito e na tolerância religiosa. A gente aprovou o ano passado, né, exatamente no dia 20 de dezembro, o dia da Umbanda, que é o dia 15 de novembro, e é uma força para a religião, né? Fortalecer a religião em São José dos Campos e na região do Vale do Paraíba, também, né? Debater, é uma religião que prega o amor ao próximo, né? As entidades hoje, os centros, as casas de Umbanda, não só em São José dos Campos, mas como no estado de São Paulo, durante a pandemia fizeram muito trabalho social, eles já fazem normalmente, mas se fortaleceram cada vez mais. Então é fundamental que cada vez mais o cidadão, né, conheça um pouco mais da Umbanda e respeite a religião. A vereadora Juliana Fraga também participou da celebração e reiterou a pauta sobre o respeito. Eu fiz questão de participar, fui convidada, não é a minha religião, mas nós temos que sim sempre defender o respeito e principalmente essa questão do sagrado, né? É constitucional isso. E hoje a gente vê tanta intolerância, né, religiosa, então eu fiz questão de participar. Dirigente da Casa de Caridade Pai Jeremias e Vovó Catarina, Sandra da Silva também pontuou o respeito às religiões e argumentou que a falta de conhecimento é uma das razões para o preconceito.
A importância dessa lei municipal, ela é importante para que a gente possa trazer a cultura, trazer informação, trazer conhecimento sobre a nossa religião. Existe muito preconceito e esse preconceito são barreiras por falta de conhecimento. Somos uma religião que professa a fé, a caridade, o amor ao próximo. Então, por meio da música, dos pontos, a gente vai trazer eventos que nós vamos trazer palestra, nós vamos trazer música para quebrar essas barreiras e as pessoas entenderem que a Umbanda é uma religião que traz toda essa fé por meio das pessoas que professam ela. Umbanda é amor. E ainda falando de datas, hoje, dia 16 de novembro, é o Dia de Atenção à Dislexia, uma forma de conscientizar a sociedade sobre o transtorno e destacar a importância do diagnóstico precoce. A dislexia representa uma barreira na aprendizagem, uma vez que quem sofre com o problema tem dificuldades na leitura e também no reconhecimento de palavras. E o maior obstáculo ainda está no reconhecimento do transtorno, já que muitas pessoas, por não saber do problema, não procuram tratamento. A rotina da Laura fez ela conhecer bem as dificuldades de quem convive com a dislexia. Ela é psicopedagoga e atende crianças que sofrem com transtorno. Esse é um problema que pode levar a consequências sérias, já que os impactos da doença refletem no aprendizado e alfabetização. Por isso, ela pede que pais e responsáveis se atentem aos sinais. A gente já começa a observar que algumas crianças elas têm dificuldade em reconhecer os sons iguais das palavras, ou inicial ou final. Então, rimas e o que a gente chama de aliteração, né, que são os inícios da palavra. Então, abelha, abacate, iniciam com o mesmo som, né? E às vezes a criança ela tem muita dificuldade em identificar isso. E mais de 10 milhões de pessoas convivem com a dislexia somente no Brasil. Os dados são da Associação Brasileira de Dislexia. Como lembra esta neuropsicóloga, o transtorno é um distúrbio de aprendizado caracterizado pela dificuldade na leitura e escrita. E quando os problemas também estão acompanhados de outros fatores que impactam o aprendizado, é preciso atenção, por isso a importância do diagnóstico precoce. Quanto mais grave, né, a dislexia, é quando ela está em associação com os outros transtornos de aprendizagem também. Então, a dislexia em si, ela tem a dislexia, é a dificuldade mais no momento da consciência fonológica, que a gente fala, que é da memória de trabalho, de lembrar o som das letras. Então, por isso que até lentifica um pouco a leitura, que você tem que lembrar o som da letra e ir decodificando. E a dislexia no momento de troca de lateralidade. Então, a criança pode ter um ou outro ou os dois. De acordo com especialistas, os sintomas são mais evidentes na fase de alfabetização. Um estudo apresentado pela Associação Brasileira de Dislexia apontou que este é o distúrbio de maior incidência nas salas de aula e atinge entre 5% e 17% da população mundial. Para ampliar a informação e conscientização, foi criado o Dia Nacional de Atenção à Dislexia. A ideia é reforçar o diagnóstico precoce para que se inicie o quanto antes o tratamento, como forma de minimizar os sintomas na vida adulta. O adulto, né, ele vai descobrindo, assim, conforme com as terapias, com os tratamentos, essas alternativas. E aí o uso de agenda, o uso de, né, calendários, ele vai descobrindo formas ali, a gente fala assim, em livros, o livro com a pessoa que tem dislexia é muito mais marcado, marca textos coloridos, né, post-it. Então ele vai descobrindo outras formas que vai estar auxiliando, como se fosse um apoio nessa leitura dele, né? Então é uma dificuldade que a gente descobre que tem, então pensa em formas de estar substituindo elas. E como a informação é um dos principais aliados na identificação da doença, fique atento aos principais sintomas. Dificuldades para ler, escrever, soletrar e identificar fonemas, trocar letras das palavras, como exemplo, ler cola ao invés de gola, confundir P com B ou T com D, problemas para decorar a tabuada e também na coordenação motora. Atualmente, uma média de 2 milhões de pessoas são diagnosticadas com a doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Por isso, este é um assunto que tem sido discutido na Câmara. Os vereadores Amélia Naomi e Fabião Zagueiro, inclusive, têm projetos na área. Esse processo é muito importante, né? Foi alguns pais que nos passaram, né, essa doença, né, que as crianças
tem quando criança e nas nossas escolas, né? Aí a gente colocou, né, como projeto para ter uma atenção especial. É importante que na rede municipal tenha uma equipe multidisciplinar, que tenha psicólogo, neurologista, né, para acompanhar e fazer todo o desenvolvimento pedagógico. Então, o que a rede tem que fazer é implementar isso. E para amenizar os impactos da dislexia, principalmente durante a alfabetização, a dica é criar um ambiente lúdico de aprendizagem, brincar com a criança e reforçar os conceitos da escrita e fala podem e muito ajudar no desenvolvimento. Eu sempre recomendo para as famílias que a gente brinque com a criança, né? Então, o trabalho da criança é brincar. Como que a gente vai brincar? A gente vai utilizar letras móveis, alfabeto móvel, a gente vai brincar na areia de fazer a letra, né? Esse formato da letra. Quanto mais objetos sensoriais ela tiver relacionados, melhor. Então, vai fazer as letras com a massinha, com o palitinho, vai desenhar na areia, vai colar feijãozinho, né? As letras grandes primeiro e depois a gente vai reduzindo isso, né? Então, quanto mais sensorial for isso, melhor. Quanto mais lúdico for, melhor. E vamos acompanhar a previsão do tempo para a tarde desta quarta e também amanhã, quinta-feira. A tarde desta quarta-feira permanece com sol entre nuvens e chances de pancadas de chuva. A máxima é de 26 graus, com mínima de 18. Já amanhã, quinta-feira, o dia é de sol e não deve chover. A máxima será de 26 graus, com mínima de 13. E é isso, a gente fica por aqui. Tenham todos uma ótima tarde. Muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Um abraço.